Oi, você já teve uma bem-assim dose dupla? Hoje convidamos uma pessoa que está vivendo isso e ela está aqui para falar desse amor. É uma mãe, uma servidora pública, uma mãe recente e ela está vivendo isso na maternidade com uma forma bem, digamos assim, acolhedora. E convidamos a Larissa para estar com a gente. Mas antes eu quero dizer que eu sou a Sandra, eu sou a mãe do Benício, do João e da Gabi. E eu sou Jussiane Menezes, mãe do Rael, e esse é o Mãe Pode. Hoje a Lara Oasque vai compartilhar com a gente essa história inspiradora. E eu vou te dizer, você vai se emocionar, prepara o lencinho, uma comunicadora, uma pessoa que sabe contar pra gente essa história, porque a gente ficou assim, eu quero saber mais, eu tô curiosa, Meu conta Deus! mais. A Sandra comentou comigo, a gente leu a história dela e eu fiquei assim, como assim? Todo mundo precisa conhecer essa história e é ela que vai contar pra gente. Seja bem-vinda ao Mãe Pode, Lara. Obrigada, meninas, é um prazer estar aqui. Ai, o prazer é todo nosso. Primeiro, conta para nossos ouvintes quem é você, quem é a Lara? A Lara é uma mulher, hoje de 35 anos, formada em Direito, servidora pública e que sempre sonhou ser mãe. Tem exemplo em casa, né, de mulheres que viveram intensamente a maternidade. E com esse desejo, ela foi aí caminhando e chegando finalmente à maternidade, há 11 meses, vivendo aí com as minhas duas princesas, Ana Ariel e Maria Heloísa. Gente, vocês não estão preparados para descobrir de fato o que é essa maternidade, como que ela veio para somar mesmo na sua vida, né? De forma... Que nem eu falei antes aqui nos bastidores, a gente estava conversando e eu falei assim, Lara, você se colocou também nessa posição de receber essa porção dobrada, não é? Exatamente. Conta pra gente. Coloquei literalmente nessa posição, né? Já posso começar? Com Meu Deus, deve. Eu já tô aqui assim, conta. Desde o começo, então vamos lá. Vai. Bom, eu sou casada há 10 anos, quase 10 anos. E aí eu e meu esposo, assim, logo que eu conheci, que a gente começou a namorar, eu falei para ele a respeito de adoção. Porque eu tinha muita vontade, assim, pela história da minha família, né, de ter adoção na minha família. Eu tenho tia adotada, prima adotada. E aí, por viver tudo isso, eu cheguei para ele, e era um critério meu, para quem quisesse, né, ser meu companheiro para a vida, que a pessoa estivesse aberta à adoção. E conversamos sobre isso. E ele disse, não, eu estou super aberto, e ok. Na família dele também já tem? Não tinha caso de adoção. Mas aceitou super. Aceitou, super, estava apaixonado, né? Regras. Não queria perder, não ia, né? E aí, mais pra frente, quando a gente estava casado, a gente conversou novamente sobre isso. E assim, sermos pais por adoção era uma coisa que estava certa na nossa cabeça. Mas a gente também queria, né, ter o nosso filho, nossa filha. E a gente começou no processo de tentativa, ali por 4 anos de casado que a gente estava, começamos o processo do tentar. Mas foi passando 1 ano, foi passando 2, 2,5, eu, gente, cadê que não vem? E eu ouvia falar, não, pode demorar um pouquinho, né? Mas na maioria das vezes era um processo relativamente rápido. E aí foi onde a gente decidiu procurar ajuda médica, com mais ou menos 3 anos de tentativa. E aí, chegando, né, com um profissional, a gente teve o diagnóstico de infertilidade. Nossa. E aí, assim, a gente não sabia a causa dessa infertilidade, então precisaria ser investigado e tudo, e nós começamos esse processo. Deixa eu te perguntar, mas você já estava esperando o diagnóstico? Você já esperava ou foi uma surpresa? Foi uma surpresa, assim, eu imaginava que a médica fosse falar para mim que era normal, né? Mas quando ela falou assim, olha, vocês já estão com 3 anos de tentativa, né? Quando a gente tem um casal que está há uns 2 anos já, né, tentando, a gente já tem um diagnóstico de infertilidade. Mas a gente não sabe a causa, nem se é tratável, né? E eu já tinha histórico na minha família de esterilidade. Então, assim, eu tenho uma tia que não podia engravidar, né? E eu tinha esse receio de, por uma questão genética, de também ter algum fator que me impedisse de engravidar. Mas a gente continuou ali na investigação e lembramos do nosso propósito de ter filhos por adoção. E aí a gente falou, e aí, o que a gente vai fazer? Vamos esperar engravidar? Vamos entrar com o processo de adoção?
E aí a gente falou, não, já que nós estamos num período bom da nossa vida, onde a gente já estava assim, eu formada, ele terminando a faculdade, as coisas já estavam mais encaminhadas, aí a gente vamos iniciar o processo de adoção, né? Porque é uma coisa que geralmente demora ali 2, 3 anos, então vamos começar agora, que vai ser o tempo que a gente vai estar legal para receber essa criança. E aí, para nossa surpresa, pouco tempo depois de eu entrar com o processo, eu me descubro grávida. Foi uma... Tipo assim, vocês começaram o processo e tu engravidou. Não chegamos nem a ter, de fato, o que estava impedindo a gravidez, né? Porque fizemos vários exames, eu fiz, assim, um exame bem ruim, bem desconfortável, para checar como estava o útero. Aquela biópsia bem... eu sei até qual é, eu já fiz esse exame. Do nomezinho comprido. Sim. Bem ruim. Eu acho que é porque ela ficou tranquila também, né? Já estava ali no processo de adoção, aqui foi bem... E aí aconteceu. E assim, aconteceu naturalmente, sabe? A gente engravidou em 2022, final de 2022, e seguimos com a gestação. E o processo seguiu normalmente. Nossa, e como foi pra ti, Lara, assim, se deparar com esse momento? De repente, duas. Grávida, né? De repente, de repente, 2 processos mesmo. A gestação dentro da barriga e a gestação fora da barriga. Gestação do coração, exatamente. Assim, todo mundo me questionava, né, se o fato de eu estar grávida e de quando a Ariel nascesse, se eu desistiria do processo. E aí, se te ligarem, você vai dizer sim, você vai dizer não? Não, gente, eu estou gerando a minha filha, no caso, né, pela adoção, e estou gerando aqui na minha barriga. Eu não tinha a menor dúvida, assim, de que se ligassem, eu diria sim. Mas eu não imaginava que ligariam tão rápido. Porque na minha mente, um processo desse ia durar 2, 3 anos, mas não foi isso que aconteceu, foi muito rápido. Muito mesmo. Foi questão de 1 ano e pouquinho já. Você tava com quantos meses? A Ariel já tinha nascido. Quando ligaram, ela tinha 4 meses. Entendi. Então, eles te ligaram, a tua bebê já tinha nascido? Já tinha nascido, a Ariel já tinha nascido. E assim, a gente colocou no perfil da criança que seria uma criança até 3 anos completos. E que poderia ter irmãos. Então, assim, na minha mente, né, não vai vir um bebê, porque é muito difícil. Todo mundo quer bebê, todo mundo quer menina. Então, a chance de vir uma menina bebê para nós era muito pequena. E tão rápido como foi. Entendi. Aí na hora eles falam a idade da criança, é? Quando eles me ligaram, eles falaram assim. Como foi? Tu tava fazendo o quê? Não, primeiro eu estava na cozinha. Ligaram primeiro pro meu marido. E aí ele me ligou, falou, ele tava com a voz trêmula, assim, ele falou, amor, acabaram de me ligar da vara da infância. Eu falei, o que eles querem? Aí ele falou, tem um bebê. Aí eu falei, mas como assim? Um bebê? É menina? Menina? Ele não sabia nada. Eu não sei se informaram para ele e ele nem assinou. Choque, né? Ficou em estado de choque. Ou se ele realmente não sabia. Entendi. Mas aí eu falei, amor, pede para eles me ligarem, né? Para eu entender direito o que é. E aí eu falei para as pessoas que estavam lá na minha casa no dia, minha tia, acho que minha mãe também estava. Eu falei, gente, fomos contemplados na fila de adoção. Aí todo mundo, e aí? Eu falei, vai... Chegou! É isso! E eu com a bebezinha de 4 meses, né? E aí a moça da Vara da Infância e Assistente Social me ligou e falou, Larissa, nós temos uma menina e você tá com um bebezinho, né? Eu falei, tô com uma bebezinha, acabei de ter e tal, tem 4 meses. Pois é, ela também tem 4 meses. Meu Deus! Aí ela disse assim... Arrepiada. E aí, vocês vão dizer sim? Eu falei, mas eu tenho que dizer sim agora? Aí ela, vocês têm 2 dias para pensar. Aí eu falei, não, tudo bem, eu vou aqui avaliar. Ela falou, eu entendo que você tá, né, com uma bebê agora, que foi muito rápido. E ela também é uma bebezinha. Então, pensa, eu te dou 2 dias. Nisso, eu falando com ela, meu esposo chegou. Aí eu desliguei o telefone, em 20 minutos a gente decidiu. Nossa. Liguei de volta, eu falei o seguinte, eu quero. Eu quero dar seguimento. Que toda mãe, ela pensa ter gêmeos, tá? Porque ali, ó, um bebê vai ajudando o outro, né? Sendo companhia do outro, né? Sendo xodózinho do outro, vai incentivando, né? E tu já pensou. Vem, Mana da mesma idade. Que dia? Quais os dias? Maria Heloísa nasceu no dia 6, a Ariel no dia 12. São 6 dias de diferença. Então tu vai fazer aniversário das 2 juntas.
Meu Juntos. Deus. Uma festa só, papai gostou, né? Poxa, gente, Que legal. Olha que incrível que... Você tem irmã? Eu tenho uma irmã e um irmão e eu amo ter meus irmãos, assim. E você já ali desde É. pequenininha, elas já vão ter Já vão uma crescer outra para junto. sempre, É. né? Ali, que coisa linda. Isso. E como tá sendo? Primeiro, na verdade, a gente quer saber tudo. A gente quer saber É. desde tudo, quando começou as visitas, quando ela chegou em casa, tudo assim. A gente quer saber tudo. Aí dessa ligação, eles nos ligaram, acho que era no dia 22 de dezembro. E a Próximo gente do estava Natal, a ali. gente estava se programando para o Natal. Aí eu falei assim, vem cá, eu consigo buscar ela para passar o Natal com a gente, com a família? Aí eles falaram, não, assim, a gente não costuma liberar tão rápido, né? Mas vamos entrar em contato lá com o Educandário e ver se eles liberam. Tudo daqui, né? Tudo aqui. Tudo aqui. E aí a gente foi. Só que quando a gente chegou lá, a gente se surpreendeu para conhecê-la, né? Com a semelhança física que ela tinha com a nossa filha. E assim, tanto que elas andam juntas, todo mundo, são gêmeas, né? Já chegaram perguntando assim, elas são de placenta diferente, né? Não deixa de ser, né? Ela não acontece de dizer assim, ela parece contigo, ele parece com o pai. Fala, ela parece com você e a outra parece com o pai, direto. Legal. E aí a gente ficou bem impactada, assim, com a semelhança delas. E aí conversamos com o pessoal do Educandário e eles liberaram para passar o Natal com a gente. Então ela voltaria depois do feriado do Natal, né? Passou acho que 2, 3 dias. E aí, assim, foi aquele choque, né? Ela chegou, assim, conquistando todo mundo. Todo mundo, assim, minha mãe ficou apaixonada por ela, assim. A vovó, ela ganhou, assim, nos primeiros segundos. Deus. As tias, os tios. Muito gostoso. Muito gostosa. A única que não, assim, abriu o coração totalmente fui eu, por incrível que pareça. Eu E aí, acredito. assim, eu tive um impacto, porque eu romantizei esse momento. E você estava vivendo o auge do puerpério. Exatamente. Você estava no auge ali das assim, emoções, da queda de hormônio, de tudo ali. E eu idealizei muito, assim, muita coisa dos filmes, né? Como a gente é influenciado. Sim. Eu idealizei, assim, aquela coisa... E eu ouvi outras pessoas contando... Nossa, quando eu bati o olho na criança, eu pensei... O amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Onde você estava toda a minha vida? E como aquilo... Eu não senti aquilo... Aí eu fiquei, meu Deus, será que essa bebê é pra mim? Aí eu comecei, assim... Me questionar. E meu marido já, vem minha filhinha, minha bebezinha. E eu não conseguia falar minha filhinha. E eu desesperada, meu Deus, será que vai dar certo? Aí eu me fechei, sabe? Me fechei, assim, de um jeito que todos os cuidados com ela, eu sempre deixava outra pessoa. A pessoa se oferecia, né? Precisa trocar a fraldinha, quer que eu troque? Eu troco, né? Entendi. Eu fui me fechando. Sim, você foi é como se você estivesse se protegendo do que estaria por vir do novo, né? Exatamente. Da novidade. Mas isso é muito do puerpério também. Sim. Tudo é muita novidade. Só que a gente é mãe, a gente só se culpa, né? O tempo todo. O tempo inteiro. Viver na zona da culpa. E eu ficava... Gente, eu não vou ser a mãe que essa criança merece, eu não vou ser a mãe que ela sonha ter, e eu me culpava o tempo todo. Até que eu resolvi conversar com o terapeuta. Procurar ajuda. Claro. Porque eu queria muito ser a mãe dela. Sim. Só que eu não estava me enxergando como a mãe que eu poderia ser para ela, sabe? Sim, ela estava guardadinha, né? Exatamente. Aí eu fui entender o puerpério da adoção. Foi onde pesquisando e conversando com o terapeuta. Me arrepiei inteira, porque é real. Você vive tudo. Você vive tudo. Não tem como dizer que não. Você vive tudo, o seu corpo, as emoções, tudo que tá ali dentro, o sentimento, tá tudo presente. Tu viveu os dois. Vivi duas vezes. Juntos. No mesmo momento, é impactante. Exatamente. E foi assim, a mesma sensação daquele baby blues, né, que a gente vive. Sim. É uma queda gigantesca ali no teu emocional, né? E imagina ser... Porque eu vou te dizer, tá? Mesmo no parto que a gente... Nosso bebê nasceu da gente, não é sempre que você olha e é o primeiro amor ali, você se apaixona. Porque é um encontro. Exatamente. Pensa que no encontro, quando você vai encontrar com um namorado, com um paquera...
às vezes rola do primeiro encontro da super match. E às vezes rola de não ser aquela coisa, mas aí você vai insistindo, você vai se conhecendo, você vai descobrindo mais sobre a pessoa e aí acontece a paixão. Exato. E o encontro com os nossos filhos, ele é também assim. Sim, tu falando essa questão de romantizar, né? Eu romantizei muito. E quando nasceu, eu não senti isso. Eu senti exatamente o que tu sentiu quando na adoção. Eu digo, meu Deus, eu não sou normal. E comecei a me culpar. O Douglas ali, todo apaixonado pela criança, cheio de amor. Ele falava, amor, ele é lindo. Eu digo, Douglas, não. E aí eu digo, e agora? E aí só que você vai aprendendo, né? E aí a terapia é muito importante. E ainda tem o lance do você ter vergonha de falar. Sim. Ainda tem ali a questão de você assim, eu não posso falar sobre isso. Com quem que eu vou falar sobre isso? Quem que vai me entender? Quem que vai conseguir entender a dor que eu tô sentindo aqui dentro de não ser aquilo que eu imaginava que era, né? Aí é por isso que a gente gasta com terapeuta, né? Porque é a pessoa que nos ajuda a encontrar o meio, né, ali. E como que foi você encontrar esse meio? Como ele apareceu, assim? Essa questão do falar, assim, pra mim foi fácil, sabe? Porque eu falei com meu marido, falei com a minha mãe, falei com a minha tia, falei com todo mundo. Gente, eu não tô me conectando. Não tô me conectando. Falei até com a gerente lá da casa de acolhimento. Eu falei, não consegui me conectar com ela. Não consegui desenvolver aquele vínculo materno, né? É porque você também estava vivendo com a tua filha, né? E não tinha como comparar, porque é diferente, né? E eu comparava. E eu falava, por que eu não tô sentindo por ela o que eu sinto pela outra, né? Comparação, culpa, medo. Exato. Mas aí, assim, todas essas pessoas que me ouviram não conseguiram me ajudar. Elas só me acolheram, falaram, Lara, eu te entendo, né? É difícil mesmo, mas não me deram um caminho. E eu queria o caminho, porque eu queria resolver aquilo. E aí a minha terapeuta maravilhosa, Fernanda, um abraço pra você, que eu sei que você vai assistir. Todas vocês, obrigada. E aí ela me ajudou muito, sabe? Ela foi falando, e ela, mãe por adoção também, foi o motivo de eu tê-la escolhido, porque eu sabia que ela ia entender meus sentimentos. E ela falou, não, agora você precisa decidir se você quer ser a mãe dela. E a parte do sentimento a gente vai trabalhando aos poucos. Aí ela me ajudou, você precisa, para desenvolver isso, passar a cuidar dela. Porque é no cuidado, é no trocar a fralda, é no dar o banho, é no dar o leitinho, é no trocar a roupa. Troca, né? Exatamente. E assim, a Elô, ela sempre teve muitas cuidadoras, né? Pessoal lá, até os 4 meses, pessoal do educandário. Aí foi lá para casa, era a tia, era a avó, era todo mundo querendo pegar, cuidar, né? Exatamente. Então, ela não tinha referência materna. Ela não tinha vínculo. Ela estava em vários colos e não ali isso, eu ficava, por que ela não olha para mim quando eu passo? Mas como que ela ia olhar para mim? Né? Eram tantas mulheres cuidando dela. E aí, eu assumi. A tua outra filha, ela já estava 9 meses ali com você, sentindo tudo que você sentia, tendo toda a relação. Então, é diferente mesmo, é construído, né? Por mais que a Ariel tivesse os cuidados de outras mulheres na casa, ela sabia quem era a mamãe, né? Até pela amamentação também. Sim. E aí, a Elô, eu assumi os cuidados dela. Falei, não, agora você é minha. Quem troca sua fralda, quem te dá banho, tudo. E aí, realmente, foi começando a nascer o vínculo. Aí eu passava, ela me caçava com os olhos. Que coisa linda. E essa troca eu fui sentindo, sabe? Eu nascendo para ela como mãe e ela nascendo para mim como filha. Que lindo. E o processo foi assim. E hoje elas estão já com 11 meses. Querendo subir nos armários todos. Já rolou uma puxada de cabelo, assim, uma na outra. Uma tomando brinquedo da outra, uma bate, a outra puxa a roupa. É desse jeito. E Lara, e como foi? Porque tu tinha se organizado para receber uma, né? E como foi aí a chegada dela, quartinho, essas coisas? Como foi? Então, eu tive a vantagem de, como tá com uma bebê, né, da mesma idade, eu já tinha muitas coisas. Já tinha banheira, já tinha, meninas, né? Cômoda, guarda-roupa, tudo. Então, quando ela chegou, precisei mesmo de cara providenciar um outro berço e um outro carrinho bebê conforto que, né, precisava para as duas. E roupinha, assim, como ela era mais magrinha, eu não precisei de cara comprar muita roupinha para ela, porque ela conseguiu aproveitar as roupinhas da outra. Naquele período ali, né, que ela chegou com 4 meses, a questão da rotina, ela conseguiu se adaptar à rotina da neném? Muito rápido. Nossa, eu ia até perguntar isso, porque eu tava contando pra ti que eu tenho uma amiga que também tá vivendo essa fase.
E o bebê já chegou para ela dormindo a noite inteira. E eu Desse falei jeito. assim, uau, gente, o que é isso? Ela Noite inteira. sim, lá sim, infelizmente eles não têm tantas pessoas disponíveis, né? Então a criança, ela aprende. Aprende a dormir sozinha, Sozinha. a se ninar. Amiga, mas esse é uma coisa assim que Dói o coração. dói o coração. Porque a gente fica, né? Se eu vou falar assim pra você, mãe, que fica desesperada porque o filho não dorme a noite inteira, porque acorda. Mas é porque ele precisa do chameguinho, ele precisa saber que tá seguro. Então, assim, criança que vai dormir já dorme a noite inteira é porque desenvolveu aquilo, aprendeu naquele momento. Agora, um bebezinho dormir a noite inteira, ele teve que ser obrigado a aprender, não é? Exato. Que foi assim com ela. Então, ela aprendeu, ela já chegou dormindo a noite inteira. Chegou dormindo a noite E inteira. a Ariel não. A Ariel começou a dormir melhor agora, tem umas 2 semanas, Aí sabe? fica mudando o tempo inteiro. Exato. É assim, ó. Quando você acha que tá... Opa, dei conta, arrasei. Aí... Não pode se empolgar muito, né? Aí Viver muda um dia de novo. cada E vez. ela é super tranquila, assim, tipo, quando a Ariel acorda, a Elo não acorda? Não, ela dorme um pouquinho mais, ela tem um soninho mais pesado. Porque já é acostumada, né? É acostumada com outros bebês, né? É uma outra... Mas aí, já, mano, o tom é da casa. O tom é teu. É verdade. O tom é de Não, mas de isso eu tudo achei ali da interessante. convivência. No dia que eu fui lá buscá-la, eu conversei com as cuidadoras dela e eu perguntei como é a rotina delas, né? Dela aqui. Ela falou assim pra mim, olha, a rotina é você que vai estabelecer. A rotina é sua, É verdade? né? É. Ela falou assim, ela geralmente dorme por volta de 7 horas, mas se você quiser colocar mais cedo, mais tarde, agora é com você. É seu Eu tom. achei ótimo isso. Você é a compositora, você vai ali, ó, só Exatamente. fazendo aquela arte de manusear de acordo com a sua rotina, né? De tudo vai... E ela se adaptou bem? Se adaptou super bem. No início ela ficou assim, muito quietinha, sabe? E ela mudou muito. Todo mundo fala assim que ela, em questão de 2 semanas, era uma outra bebê. Ela chegou assim, muito molinha. Eu comparava, né, ela com a Ana Ariel. A Ana Ariel sempre assim, toda empinadinha, durinha. E ela, a gente pegava no colo e ela até tombava, assim, parecia um recém-nascido, sabe? Sim. Porque não tinha muito colo. Sim. Né? O tempo Fica todo no deitado. berço. Todo o tempo no berço. Inclusive, existe um projeto muito bonito chamado Colo de Amor, que são mulheres que se disponibilizam para ir lá para dar colo para os bebês. Chorar só de ela falar. Porque aqueles bebês, eles estão sozinhos no berço. Então, precisam de colo, de brincar, de atenção. Oi, gente, vamos. Por favor, vamos combinar. Se a gente combinar, dá tudo certo. Já temos um projeto pra ir visitar, tá? Por favor. E pra ir sempre. Eu tô pronta. Eu já, né? Vamos com E eles certeza. precisam muito, Meu né? Deus, Ela fazia criança precisa fisioterapia. de amor, Sim, de carinho, de brincar. Né? É a linguagem do amor da criança, é brincadeira. Exatamente. Às vezes, quando você vai ver que você vai passar por essa fase da criança, vai começar a falar, vai exigir mais, mas tudo é brincadeira. Tudo. A criança, tu disse que ela mudou, que ela ficou mais durinha, mas é porque ela começou a receber o amor de fato, né? O amor de verdade. Ela sentiu a atmosfera do amor. E eu tenho agora uma dúvida com respeito da Ariel. Como que ela se comporta também diante da chegada da irmã? Como que foi pra ela a chegada da irmã? O que tu percebeu como mãe? Porque a gente sempre tá ali atenta, né? Sim. Eu percebo, assim, que ela não entendeu muito bem no início, que tinha uma outra bebezinha, né, ali ocupando o mesmo espaço. Mas hoje ela já entende, né, que tem irmãzinha e tudo. Ela ama ir acordar a irmã, vai toda sorridente. Mas ela é bem ciumenta. É ciumenta, né? É ciumenta. Às vezes a Elo chora pedindo cola, eu pego, a Ariel vem e chora junto. Aí, quando eu tô com uma no colo, a outra fica na perna. Não tem jeito, né? Aí eu fico, calma, filha, mamãe já vai pegar e troca. É assim. Troca, e aí vai administrando ali da forma que dá, né? E como que você tá gerindo, fazendo toda a gerência da culpa materna? Mãe de 2. Eu tenho certeza que essa daqui é mãe de 3 e a gente geralmente conversa sobre isso. Com você, como tá sendo? Ah, terapia, gente. Terapia é vida. Eu chego lá e... Pra entender, né, que a gente tá ali num processo de transformação, de melhora. Eu sempre fui muito assim, Caxias, de sempre perfeccionista. Então, quando eu não atinjo o meu objetivo ou o meu
padrão, eu fico assim muito frustrada, mas estou aprendendo a lidar com a frustração e eu acho que isso é a maior beleza da maternidade, é essa transformação que a gente vai. Não é linear, né? Não. Como nada na vida é linear e chega a maternidade na nossa vida e a gente quer que ela seja perfeita, incrível, sem erro, sem falha. Não, gente. Quando a criança dorme à noite, geralmente a gente olha e diz assim, eu poderia ter feito isso melhor, eu poderia ter sido melhor aqui, eu poderia ter falado mais baixo. É o tempo inteiro, pra sempre, né? Pra assim. sempre. Deixa eu te perguntar outra coisa que ficou aqui. Tu chegou a amamentar, Elô? Amamentei como foi? algumas vezes. Ai, foi muito legal. Nesse processo de eu me vincular a ela, né, de um jeito maternal, eu coloquei, né, ela no seio, ela pegou umas 3 vezes. Mas a gente não conseguiu dar prosseguimento porque ela chorava, ficava irritada. Não era acostumada. Não Não era tava mais com acostumada. costume, né? Sempre com a mamadeira. Sim. E E ela a já criança, ela se adapta rápido também. adapta. A qualquer coisa, seja pro bom, seja pro ruim, ela se adapta muito rápido. Aí esses dias, de novo, eu vi que ela ficou olhando a Ariel mamando. Aí eu levei ela pro quarto, aí mostrei mamar pra ela. Ela só olhava, brincava. Tipo, mas eu não quero isso, não. ela não assimilou que ali tinha comidinha pra ela. Ela só achou que era brinquedo. Mas o amor, ele vai na mamadeira também. Vai, ele vai muito na mamadeira. Ainda tem o olho no olho, né, na mamadeira. Eu amamentei, né, o meu bebê por 1 ano e 5 meses, por ali. Mas a partir de 1 ano, eu comecei a introduzir aos pouquinhos ali a mamadeira, e dando aos pouquinhos. Às vezes, no meio do dia, sem fome, tipo, era como uma recreação mesmo. Eu ia lá e dava uma mamadeira. Só que é um sentimento muito estranho de culpa, que eu tava, tipo assim, ai, mas o peitinho é dele e tal. Só que ao mesmo tempo eu falei assim, gente, mas a amamentação é um negócio muito punk. É muita doação, é muita privação. As suas horas é contada, você sai, mas em 3 horas você tem que voltar, que é o seu tempo limite. Então eu comecei aos pouquinhos introduzindo. Quando eu comecei a dar, de fato, uma mamadeira para ele no colo, eu chorava tanto, porque eu falei, nossa, eu amo igual, não mudou nada, continua sendo gostoso, continua tendo amor, e eu entendi. Foi aí que eu falei assim, uau, realmente, o amor que tá no peito, ele tá na mamadeira também, né? E eu percebo, assim, nas duas, que elas às vezes fazem os mesmos movimentos, sabe? Enquanto estão, né, tomando leitinho. A Ariel no peito, ela na mamadeira. Mas assim, de pegar num rosto, puxar o cabelo, as mesmas coisas elas fazem. E a introdução? A introdução tá maravilhosa. Como que tá essa bagunça? Eu sou uma mãe mais moderna, já dá de tudo. Já leva pra restaurante. 11 meses já. Passou ali os 6, né? Que a gente... A criança tá experimentando mesmo, não tem como. Tudo novo, primeira vez. Sim. Mas depois, Ana, sucesso. Tô contando o tempo delas fazerem 1 ano pra já colocar um sushi, um rosbife. Ai, que delícia. E a festa? A festa a gente tá nos preparativos. Vai fazer delas duas juntas. Posso gêmeas fazer. mesmo, né? Gêmeas, gente. Eu tenho gêmeas. E tu veste elas iguais? De vez em quando, sim. Eu brinco. Hoje vocês vão vestidas de gêmeas. Aí coloca a roupinha igual. Legal. Eu não sei se tu viu uma série que tá na Netflix, Pedaço de Mim, com a Juliana Paz. Ela teve 2 filhos, engravidou de pais diferentes. Menina... É bem legal, assim, a história, sabe? Não, falando sobre a adoção. É gêmeos de pais diferentes na barriga gêmeos de pais dela? Diferentes. É bem legal a história, sabe? Bem interessante. Tô vendo, a crítica tá bem boa mesmo. E aí ela dá, né? Porque o marido dela não aceita o filho, né? E aí eles entram no acordo para ela dar o filho. E aí ela vai dar, só que ela não consegue, porque o filho sentia falta do outro. Então vai chegar um momento que a Elô e a Ariel, elas não vão ficar desgrudadas. Siamesas, né? Tipo assim, mas assim, necessidade. A necessidade, aquela questão de proteger, de cuidar, né? Sim. Uma da já outra. saiu as primeiras palavrinhas? Já, mamãe, já. Ai, como meu Deus, que foi? felicidade. Como foi o primeiro mamá? Ai, foi legal. Foi. As duas falam, né? Já o mamã. A Ariel tá um pouquinho mais avançada na fala. Já fala um papá. Um vovó por aqui. Sim, já vai sendo que são todas as primeiras vezes, né? Isso é bem incrível. Como que tu tá encarando essas primeiras vezes? Porque assim, como uma mulher que já tinha um relacionamento estável, um relacionamento bom, já estava trabalhando, já estava formada, aí vem a maternidade e ela
é como num joguinho de Lego, assim, quando você tá fazendo as montagens, a maternidade, ela tira algumas partes pra depois colocar outras, né? Então, a gente fica meio desorganizada, né? Como que foi esse início pra ti da maternidade, assim, pum, quando chegou na tua vida? Eu vivi o meu período de luto, né? Assim, e eu me senti muito... Foi a primeira sensação de culpa. Por estar sentindo isso. Por estar sentindo isso. Meu Deus, mas era pra eu estar super feliz. E eu tô assim, o que eu fiz na minha vida? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz? Eu só tava bem. O que eu fui arrumar, né? Neném chorando ali, madrugada toda. E eu, gente, eu tava tão bem, mas meu marido, por que a gente inventou? É o luto, né? E aí, eu mal sabia, né, que quase todas as mulheres têm. E eu me sentindo culpada e chorava. Eu não posso sentir isso. É a minha princesa que eu orei, que eu sonhei. Meu milagrinho, eu chamo ela de meu milagrinho. Mas depois passou. Passa questão mesmo. de 2 semanas eu já tava. É um turbilhão, né? É um momento de avalanches de sentimentos, inegavelmente. Por isso que toda vez que vem uma convidada aqui, eu sempre gosto de perguntar sobre esse momento e saber o que fez para sair dele rápido ou o que fez para ficar muito tempo, porque assim. Por exemplo, tu falou ali 2 semanas eu tava bem. Tem mulheres que ficam 2 anos. Tem mulheres que ficam 2 meses. Tem mulheres que ficam 3 anos. Tipo, então, cada uma tem uma forma de enxergar. E eu sou uma curiosa desse momento, assim, de como... O que você fez pra rápido perceber, né? Eu sei que a terapia, ela é algo, assim, que... É o que faz a gente, de fato, ter mais clareza sobre as coisas. Mas... Quais foram os manuseios diante da tua rotina pra tu se puxar pra si logo e perceber, tipo, sou mãe? Eu e meu esposo, a gente conversa muito sobre isso, né? Sempre conversou. E a gente tentava, assim, porque a gente ouvia, quando o filho vem, muda tudo, você não é mais o casal que você era, E a gente sempre tentou, assim, manter, na medida do possível, né? A nossa saúde, assim, do relacionamento e tudo. Então, uma das coisas que eu não abri mão, por exemplo, foi de ter o meu tempo com ele, né? Importantíssimo. E assim, mas você tem coragem de deixar uma bebê recém-nascida com a avó para poder ir tomar um café? Eu tive. Porque se eu, mãe, estou bem mentalmente e o papai também, né? A nossa união cria um lar harmonioso para esse bebê. Exatamente. Né? É o principal, né? É o que a criança recebe tudo que vem dos pais. Então, exato. É onde a harmonia tem que prevalecer, literalmente, ali, né? Então, desde as primeiras semanas, assim, eu tirava um tempinho para estar junto com ele me perguntar como estava sendo longe, né? Sim. Do nosso casulo ali onde a gente estava. Em outro ambiente, né? Eu mesmo cirurgiada, eu saía com ele, a gente ia tomar café, né? Sim. E aí, isso foi algo que me ajudou. E sempre manter um diálogo muito aberto, assim, também. Sobre tudo, com o companheiro, com a família. Tudo que eu estava sentindo, assim, que eu achava estranho, eu falava. Aí a gente pode ouvir, né? A experiência de outras pessoas. Claro, fica mais aberta também, né? Eu acho que isso é uma das coisas que eu converso muito com amigas mães minhas, que tem que ter coragem para pedir ajuda também. Né? Porque eu sei que é um ato de coragem, porque você fica ali naquele casulo, porque a gente entra em um casulo e assim, não, eu dou conta de tudo, fui eu que tive. Você começa a repetir frases que você escuta ou que você já escutou, e aí você se interna ali. E não, você tem que pedir ajuda mesmo. Eu hoje dou graças a Deus pela rede de apoio, por ter vô, por ter vó, por ter pessoas para dar esse suporte para que eu consiga reavivar meu casamento todos os dias, né? Porque realmente o filho muda muitas coisas, né? Muda a rotina, né? Eu sou essa mãe que não peço ajuda. Eu sei. Eu sou muito... Por isso que eu cheguei na vida dela, entendeu? E de vez em quando a gente se pega nisso. Eu acho bonito isso. É um autocuidado que a mãe tem, né? Tipo, de você sair, tu percebeu isso, né? Que precisava sair com teu marido. Às vezes o Douglas vem cobra, a mãe precisa sair. Só que eu digo, as crianças e tal, assim. E eu tenho uma adolescente que pode ficar, né? Para um passeio, para uma saída, um jantar. E aí eu fico, não vou deixar. Aí ele briga muito comigo, mas isso é muito importante. Esse cuidado um com o outro, né? E às vezes até conversar coisas que não são da maternidade. É difícil, mas... É difícil, mas... É difícil. Conversar ali um pouquinho sobre os dois, isso é muito bom. Eu ainda consigo, assim, com meu marido, porque qualquer conversa a gente já começa... o mundo é tão vasto, o planeta é tão... a gente já entra, assim, e vai logo para esses lados para conseguir sair um pouquinho
da nossa rotina, né? Mas é porque o incrível é a gente se apaixonar pela nossa rotina, não é? Sim. Você gostar daquilo que você está fazendo. Exatamente. Você quis tanto, então aprenda a gostar, a fazer ficar legal, não é? Tu já chegou naquela pergunta lá, meu Deus, como que a minha vida era antes dessas meninas? Tu já Você chegou? já chegou a se perguntar assim, dessa Porque forma? fica, Não, eu totalmente não diferente, tenho né? saudosismo do que passou, não tenho. Legal. Mas, assim, eu acho que era diferente, né? Eu São consigo me duas- lembrar. São duas batidas, eu são dois consigo me lembrar com ritmos. carinho da minha vida. Eu e meu marido, a gente foi muito companheiro sempre. Então, assim, enquanto era só nós dois, estava muito maravilhoso. É óbvio que agora tá bem melhor, né? Mas mais bagunçado. Mais bagunçado. logicamente. É diferente, mais diferente. bagunçado, mais alegre, mais divertido. Aquele cheirinho de bebê pela casa, né? É uma delícia. Cheirinho de bebê. E assim, eu, no caso, tem mulheres que engravidam e tem um pouco de aversão ao marido, né? Sim. E eu fiquei sim. assim, morrendo de Apaixonada. apaixonada. Essa daqui também, menina. Isso aqui também Mas do mesmo era como jeito. quando eu conheci, sabe? É um Tudo amor, nele né? me encantava. Que legal. Tudo nele me encantava. Que Então, legal. assim, e vendo ele pai também das meninas, É uma de outra duas meninas, experiência também, também né? tá sendo muito maravilhoso. Você fica mais apaixonada Fica, mesmo, né? muito Enquanto mais. mais o pai é ativo, presente, brinca, mais você olha e diz assim, nossa, eu tô inundada de amor, É né? isso Você fica mesmo. ali bem... Ai, que delícia ter você aqui com a gente. Tá vendo, gente? É uma união de tanto amor na vida dela que não tinha como ela não transbordar aqui no Mãe Pode. Porque mãe pode ter duas filhas pra sempre, não pode? Com certeza, até Ai, mais. Já tô até planejando. mais, você tá planejando mais, que legal. E aí, quer ter mais quantos, mais ou menos? Assim? Olha, no mundo ideal eu teria mais 3, mas vou ter que negociar, né, com o esposo, porque agora que ele voltou a dormir. Eu penso isso, eu tô doida pra ter mais um também. Aí eu fico, gente, mas eu voltei a dormir agora, tá tão recente o soninho assim. Encantador. Encantador, né? Que é aquele momentinho. Deixa eu te fazer outra pergunta aqui. E tu vai falar assim abertamente sobre isso com a Heloísa? Sim, vou conversar sempre com ela. É uma coisa interessante que o processo de adoção a gente iniciou, né, todo certinho ali pelo judiciário, o trâmite certinho. E a gente faz um curso antes de se habilitar. E nesse curso, uma das instruções que eles dão é sobre sempre conversar, né, com a criança que foi adotada, sobre a origem dela, né, a questão da adoção, né, o que puder contar para ela da história dela. É o que a gente estava até conversando isso um pouquinho antes de começar, que eu falei para ela, eu falei, é a história dela, né? A gente não pode negar a nossa história, a gente não pode deixar para trás, até porque é o que comprova o quanto ela foi esperada, o quanto ela foi querida, o quanto ela é importante, né? O quanto ela faz parte, de fato, de uma história de amor, que é a de vocês, que é a vontade de ter uma família, de construir essa base, né? Porque uma coisa é a gente viver a nossa família, ter nosso marido, ter nosso pai, nossa mãe, e outra coisa é a gente viver o nosso núcleo familiar, né? Sim. Ali, aquele momento ali onde tá só você, seu marido e suas filhas, é bem diferente, né? E como tu colocou, né? A tua família, tua mãe, né? Todo mundo acolheu super bem, Muito. né? Um amor, assim, que parece que já tinha, né? Já queriam já transbordar esse amor. Eu sempre falo com a Heloísa que ela foi muito esperada. Enquanto eu estava com a Ariel na barriga, eu orava pela Ariel e eu orava, Senhor, prepara, né? Deus, quem vem para nós, se é um menino, se é uma menina. Vai preparando aquele que está no teu coração. Porque eu sei que a Ariel estava no teu coração. E logo ela vai estar aqui com a gente. Então, sempre orei pelas duas. Que lindo. Eu nunca, assim, foquei apenas na maternidade que eu estava vivendo ali pela gestação, né? A minha maternidade pela via adotiva também sempre foi um foco. É porque você já estava grávida. Já estava. É gestação do amor. É incrível isso. Tipo, tu fala e eu fico assim, gente, olha... Vocês estão sentindo o que eu tô sentindo? Porque não é possível, porque eu tô aqui assim, maravilhada de ouvir e ver o tamanho da fé e do acontecimento. Porque quando, de fato, a gente se coloca na posição, né? Sim. As coisas começam a acontecer. E aconteceu na tua vida. Aconteceu. Que delícia. E um monte de mães, né, que tu inspira, porque... Tem muitos aguardando, né, por esse momento, né? Tem umas que estão ali há mais de 3 anos, né? Tem. E aí tu acaba... O que tu pode deixar de mensagem mesmo para uma mulher que está tentando, que quer muito viver isso, que está na fila de espera também, que está vivendo todo aquele misto de sentimentos que você já sentiu um dia? Sim.
O que eu posso dizer para essa mulher que deseja ser mãe é que não existe só uma forma, né? Existem 2 vias para a gente ser mãe hoje, que é pela via consanguínea, gerando, ou pela via adotiva. E existem muitos tabus a respeito da adoção, né? Muitos medos, muitos receios. Mas a maternidade, ela é desafiadora, independente da via, né? Então, assim, se você deseja ser mãe, eu acho que isso é o suficiente. Só precisa de coragem para encarar. Verdade. Né? Incrível. A Sandra sabe, eu sou uma pessoa que eu já converso isso com meu marido também, e ele também já é totalmente a favor da gente viver isso, a gente quer muito adotar também uma criança. E a gente, hoje, além da gente conversar, a gente já começa a procurar histórias para se inspirar também. Então, saiba que você é uma inspiração e que você tenha coragem de colocar essa história também para outras pessoas se inspirarem, que hoje seja só um pontapé para você botar aquele projeto no ar. Porque a gente tá doido para acompanhar e saber mais, né? Sim, é interessante. E elas já têm Instagram, as meninas? Ainda não tá divulgado. Era esse o projeto que eu tava falando, que a Sandra já tome. Aí eu falei assim, vou devagar, vou chamar de projeto. Porque é um projeto, né? Porque mas eu já criei o arroba, vou revelar aqui em primeira mão o arroba. Quase Gêmeas AC. Ai, que lindo. É o arroba dela. Show. Nossa. Esteja preparada, viu? Porque vai bombar. Vai. Porque essa certeza que tu tem no teu coração, ela é real mesmo. Vai realmente. É uma história muito incrível, muito impactante. Você foi a escolhida para contar ela. Sim. Então que você a conte. Assim como você tá fazendo aqui. Legal. A gente espera ver você lá também. Porque hoje é uma realidade. Todo mundo tá com o telefone na mão, não tá? Então, que nós, como pessoas que estão à disposição, porque você tá à disposição do céu, senão você não estaria vivendo tudo isso que você tá vivendo. Então, que você derrame também nas outras pessoas a sua história. Eu vou amar te acompanhar, de verdade. Legal, obrigada. Obrigada por ter vindo. Obrigada, beijo meninas. nas suas meninas, um beijo na sua família. E quero você de volta aqui pra gente falar sobre outros assuntos. Outros assuntos. Com certeza. E muito obrigada, viu? Imagina, compartilhar essa história com a gente. A gente tá... Ixi, a gente ficou aqui cheio de Deus, amor. Cheio de coisas pra vocês querendo saber mais, né? Mas ela muito vai voltar, obrigada. gente, em outro assunto. Muito bom, volta Tchau. sim.